Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, como estão? Que alegria ter cada um de vocês aqui nesse curso de evangelismo. Você que está no curso de teologia, no Polo de Maringá, ou você que depois ver esse vídeo também. É muito bom de saber que você está querendo se aperfeiçoar, né, na obra de Deus, no reino de Deus. E eu espero que, de alguma forma, esse curso possa lhe ser útil, possa agregar alguma coisa na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, em nome de Cristo Jesus, viu? É claro que eu acho que todos estão dizendo isso, né? Bom seria se estivéssemos juntos, mas nós podemos usar esses recursos, né? Que nós temos aí à nossa disposição. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Repito, espero que de alguma forma esse curso possa lhe ajudar a acrescentar alguma coisa em nome de Cristo Jesus. E como nós falamos, né? Uma frase que nós usamos, vamos juntos nesse mistério em nome de Cristo Jesus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cláudio Schmidt Júnior, sou pastor da IPRB, filho do pastor Cláudio Schmidt, da Alaide Esquiavone Schmidt, irmão do Eliel e do Ariel, e esposo da Ariela Cordeiro Schmidt. Deus é bom, gente! E por 5 anos nós estivemos ali na MISPA, Missão Priscila e Áquila, onde Deus nos permitiu lançarmos esse projeto chamado Jovens em Missão, como nós chamamos de GEM, tá? Depois nós vamos ver mais algumas coisas sobre o GEM também, tá bom? E então é muito bom estar com vocês aqui para falarmos sobre evangelismo. Me fala aí, por acaso você já fez evangelismo? Já evangelizou alguém no tete a tete? Ou já fez algum esquema em grupo da sua igreja, talvez? Qual é a sua experiência com isso? É claro que, repito, né, não dá para nós termos agora esse feeling aqui, mas então vamos ver aí algumas coisas, tá bom? Sobre evangelismo. Alguns temas que nós vamos abordar, tá bom? Então, entre eles, é claro, não todos estão aí, mas vamos falar sobre motivos pelos quais evangelizar, tá? Algumas definições que nós daremos aí, tipos, métodos, estratégias e técnicas de evangelismo, tá bom? Nós vamos falar também sobre o evangelismo e a comunicação e abordaremos também técnicas aí, ideias de evangelismo criativo. Nós vamos ver algumas formas muito bacanas pelas quais nós podemos usar para nós falarmos, né, sobre Deus e o reino dele, a sua palavra, o evangelho. E creio que vai ser muito bacana essa nossa conversa. Alguém disse que evangelismo é um mendigo dizendo a outro onde encontrar pão. Simples assim. Evangelismo é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Para você, lendo essa frase, o que mais te chama a atenção nela? Leia um pouco, pense aí. Evangelismo é um mendigo dizendo a outro onde encontrar
pão. Pensa aí um pouquinho e para que você possa meditar um pouquinho aí nela. Já pensou? Para alguns, essa frase chama mais a atenção a questão do mendigo, né? Ou a situação de ambos. Os dois são mendigos. o, para outros é a questão, né, que um diz para o outro. Então esse dizendo, né? Então um fala para o outro. E para outros talvez o onde encontrar o pão, né? Então para cada um pode ser que essa frase chame a atenção de uma forma diferente. Uma outra frase que eu gosto também é essa frase que diz: toda hora é hora, todo lugar é lugar, toda pessoa é uma alma. A mensagem é o Evangelho. Pare um pouco também. Toda hora é hora, todo lugar é lugar, toda pessoa é uma alma e a mensagem é o Evangelho. O que mais te chama a atenção nessa frase aí? Pare um pouco, pense, reflita. Toda hora é hora, todo lugar é lugar, toda pessoa é uma alma, a mensagem é o Evangelho. Jesus disse para que a gente faça as coisas, né, a obra, a tempo e fora de tempo, né? Então toda hora é hora. Não existe uma hora certa, toda hora é certa, né? Todo lugar é lugar, isso aí, todo lugar é lugar, toda pessoa é uma alma, ou seja, até aquela que faz as maiores atrocidades, lá tem uma alma pela qual Jesus pagou o preço. E a mensagem já temos aí, é o Evangelho. Não precisamos criar nada, gente, já está tudo pronto aí, né? Vamos ler então Marcos 16, do 15 ao 18. É um texto muito conhecido, muito famoso aí, mas eu gostaria de refletir com vocês, que diz: E disse-lhes, Jesus dizendo aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Oh, aleluia! Que palavra linda, né? Então aí é uma ordem de Jesus. Agora eu enfatizo aqui que o ir, então envolve aí evangelismo, missões, discipulado. Isso não é uma opção que Jesus deu para que os seus discípulos talvez façam. Não, é uma ordem. Jesus está ordenando os seus discípulos, a sua igreja, para que vão pelo mundo todo e façam o quê? Preguem o evangelho a quem? A todas as pessoas. Simples assim, gente. Vamos lá. Então, uma introdução aí dizendo que evangelismo não é uma atividade exclusiva do Novo Testamento, não. Pois bem, todas as nações do Velho Testamento
demonstram que os personagens apontavam para algo que haveria de vir. Jesus está presente em todos os livros do Antigo Testamento. Que maravilha! Jesus já estava em figura desde Gênesis 3,15, lembram? Aquela promessa lá que Deus fez à serpente e tudo mais. Então, quando Deus profetiza que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, aleluia. E até o profeta Malaquias, quando vaticina a vinda do sol da justiça, e está lá em Malaquias 4:2. A lei também previa que o sangue é que faria expiação pela alma, garantindo a redenção do pecador perdoado. Aleluia. Agora, um exemplo clássico de evangelismo no Velho Testamento está no livro de Jonas. Eu acho que é uma história que todos ou a maioria conhece já, né? Que foi enviado por Deus a Nínive para proclamar a mensagem de arrependimento e conversão a Deus para livramento de castigo. Na história de Jonas, nós temos ali algumas peculiaridades, né? Ele não queria ir porque ele achava que os ninivitas não eram dignos, né, de salvação e coisa do gênero, mas vemos ali também que Deus faz ele entender a necessidade que aquele povo tinha de salvação. Não é verdade? Agora, o texto de Hebreus 11, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, eu tenho a minha Bíblia aqui em mãos também. Lá em Hebreus 11, então, demonstra como os antigos, né, lá no versículo 13 fala isso, então como eles morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E diz ainda que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus porque tinha por maiores riquezas o opróbrio de Cristo e tinha vista a recompensa. E Jesus veio para concretizar as promessas profetizadas pelos grandes homens de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento diz que ele viria, aleluia. E no Novo Testamento mostra que ele veio. Oh, que maravilha! Então aí está Jesus, ele concretizando as promessas profetizadas pelos grandes homens de Deus. Então, aí vemos o mundo à época de Jesus. Em Gálatas 4:4, vemos que Jesus veio na plenitude dos tempos. Dentre outros aspectos, notamos que o mundo foi preparado para a expansão da mensagem de salvação à humanidade. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver uma particularidade, que as promessas de Deus referentes a Jesus, elas são progressivas, certo? Então, de tempo em tempo, elas foram aumentando e até que culminou daí na sua vinda, e ele, então, aquilo que já falamos, ele então concretizando as promessas do Antigo Testamento. Primeiro, a contribuição dos judeus. A vinda do Senhor foi preparada pela religião monoteísta,
o sistema ético, as escrituras do Velho Testamento, né? A diáspora, ou seja, a dispersão e a esperança do Messias disseminada pelo judaísmo. Havia também o fato de estarem na Palestina, que era a rota de comércio, onde povos de muitas nações tinham acesso e ficavam sabendo das novidades. Olha que coisa boa. Embora sujeitos a Roma, os judeus mantinham o tradicionalismo e o nacionalismo. E facções religiosas competiam entre si, como os fariseus, os saduceus, os herodianos. Quando Jesus se manifestou, então a expectativa dos judeus estava num Messias político, certo? Racionário, que os livrassem do jugo romano. Mesmo rejeitando Jesus como Messias, eles contribuíram para que o plano de Deus fosse executado ao entregarem Jesus à morte, pois ele veio para ser oferecido como sacrifício em favor de todo o povo. É o que diz, vamos ler o que diz João, capítulo 11, versículo 50. Deixa eu só abrir aqui. João 11, 50, que diz: Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Oh, que obra maravilhosa essa de Jesus! Depois, os gregos, eles incentivaram um idioma popular, o grego koiné, que tornou a linguagem facilitada em todo o mundo. Então, os judeus, eles contribuíram com a cultura, com o comércio, com muita coisa, e agora os gregos vêm com a língua facilitada, uma única língua, né? Para que todos entendessem a mensagem. Com isso, difundiram também uma cultura comum a todos. Embora professassem uma religião pluralista, os filósofos e mestres dos liceus desenvolviam e permitiam indagações e debates livres que facilitaram a pregação do evangelho em suas regiões. Olha que coisa legal. Outro aspecto é que os gregos usavam a palavra evangelion para falar de uma vitória no campo de batalha, como resposta de um dos seus muitos deuses quando atendiam seus clamores, e para acontecimentos sociais relevantes que contribuíssem para trazer ordem e paz comum a todos. Então aí são os povos, eles preparando, né, o caminho para que Jesus e o evangelho crescessem aí. E depois vieram os romanos. Esses com um governo estável, executando a famosa Pax Romana, né, pondo fim às guerras civis, embora com armas e autoritarismo, é claro, e permitindo a livre expressão da religião, apesar de serem politeístas. O culto ao César, embora já praticado, tomou vulto no ano 39 depois de Cristo, com um camarada chamado Calígula. Mas Cristo já havia chamado, formado e enviado os seus discípulos. Os romanos, eles construíram um esplêndido sistema de estradas, o que permitiu a penetração dos cristãos e a divulgação do evangelho às partes mais remotas do mundo de então.
Olha que coisa legal. E tais fatos, então, permitiram que os cristãos do primeiro século, obedientes ao comissionamento de Jesus, divulgassem o evangelho por todo o mundo conhecido da época, chegando ao ponto de o cristianismo ser elevado à religião oficial de todo o Império Romano. Só isso. Que coisa boa, né? Então agora nós vamos ver dois vídeos então para nós entendermos se existe necessidade de evangelização ou não, ok? Prestem atenção nesses vídeos e depois nós continuamos com o nosso bate-papo. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos: "Ide e fazei discípulos de todas as nações", as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para tha ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto.
E eu te pergunto, tem muito a se fazer ou não? No mundo, então, nós vimos no primeiro vídeo a ênfase sobre os PNAs, né, os povos não alcançados. Dos 16 mil povos totais que existem aí na face da Terra, lembram quantos são PNAs, ou povos não alcançados? Lembram ou não? 7 mil, né? E desses 7 mil PNAs, quantos são considerados PNAIs, né? Ou povos não alcançados isolados? Lembram? 3 mil. E no Brasil, nós temos aí esses 8 segmentos menos evangelizados. Ou seja, tem muito a se fazer, gente. Pois é, tem muito a se fazer e precisamos estar dispostos a isso, né? Vamos ver agora algumas coisas a mais. Primeiro, o plano eterno de Deus. Vamos falar primeiro sobre os pilares da igreja cristã. Então, a igreja do Senhor é composta por 6 pilares aí principais. São eles: a adoração, né? Somente a Deus, é claro. Ensino, comunhão, isso é muito bom. Proclamação, opa, é o que Jesus disse, ide, né? Entregai. A santidade é o que nos difere aí de muitos povos, é claro. E a manutenção, né? Agora, o evangelismo, embora distinto da proclamação, é a coluna principal. E veja o porquê. Pois por meio dele, os pecadores experimentam a conversão que os tornará adoradores, discípulos, participantes, santos e sustentadores da obra de Deus. Só isso. Então, olha a importância do evangelismo, né? Agora, uma missão de todos. Depois de ressuscitado, Jesus concluiu sua missão na terra, efetuando o quê? A grande comissão aos crentes, que envolve pregação, batismo, ensino e exercício de poder espiritual, visando a salvação das almas pelas quais ele deu sua vida. Então, se você é crente em Cristo Jesus, recebeu-o como Salvador, tenha ele como, né, o Senhor da sua vida, faz parte da igreja, a grande comissão inclui você também. Eu posso abrir aqui um parêntese, gente. É que muitos crentes pensam assim: já tem o pastor, já tem quem faça, eu não preciso fazer. Lê do engano. Porque essa ordem, eu repito lá de Marcos, né, 16:15, que nós lemos, essa grande comissão também, ela não é uma opção, gente, é uma ordem que Jesus deu a todos os cristãos, que envolve, repito, pregação, batismo, ensino e exercício de poder espiritual, visando o quê? A salvação de almas pelas quais ele, Jesus, deu a sua vida. As ordens não foram dadas apenas aos discípulos selecionados, eu quero enfatizar isso, mas a todos que o seguiam, certo? Jesus repassou a responsabilidade da remissão das almas aos seus seguidores, confiando-lhes o reino, ou seja,
Jesus veio, mostrou, ensinou, desculpa, revelou e agora disse para os seus discípulos: agora é com vocês. Isso inclui a você e a mim também. Olha o que diz em Lucas 22, 29. Deixa eu só abrir aqui. Lucas 22, 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Olha que coisa linda, gente, que responsabilidade. Jesus confiando o seu reino a nós. Como já lemos, né? Marcos 16:15. Então, Jesus deu essa ordem: ir por todo mundo e pregar o que? O evangelho a quem? A toda criatura, né? E nos versículos 17 e 18 diz então sobre a evangelização seguida de sinais. Em meu nome, Jesus disse, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus disse que isso aconteceria e isso acontece. Louvado seja Deus por isso. Em Atos 1:8 é um texto que eu gosto muito de, assim, entre aspas, né, de paixão, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o porquê nós podemos testemunhar? Sabe o porquê nós podemos evangelizar? Sabe o porquê que nós podemos pôr em prática essa ordem que Jesus deu para nós? Porque Ele nos capacita para isso. Mas recebereis o que? Poder. Aleluia! Eu não sei você, mas eu me lembro quando eu era menor, né? Eu era criança e eu não entendia muitas coisas e eu achava que esse poder era tipo aquele do Ryu e do Ken do Street Fighter, né? Horyuken e sai aquela bola de fogo, ou do Super Saiyajin, sei lá. Eu imaginava isso. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e esse poder que é dado pelo Espírito Santo nos capacitará. Aleluia! Então, é por meio desse poder que o Espírito Santo nos dá, que nos permite sermos testemunhas. Oh, que coisa linda! Então, o poder para testemunhar. Uma testemunha só é testemunha porque ela viu, porque ela participou, é porque ela experimentou, e assim a torna capaz, o suficientemente capaz de agora testemunhar, ou seja, dizer aquilo que essa experiência que ele passou, que ela passou. Então, olha, o meu desejo é que o Espírito Santo te visite de uma forma tão linda, lhe dando poder, lhe dando a autoridade em nome de Cristo, que toda vergonha, timidez caia por terra, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te capacite com poder, com a autoridade, com audácia, com trepidez, para que você testemunhe em nome de Cristo Jesus. Amém? Recebe aí ou não? Aleluia! E em Mateus 28, 19, é um texto que eu gosto muito também, na grande comissão, né? Jesus, ele diz, então, ide, portanto,
e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui nós temos esse plano eterno de Deus, que é uma missão de todos, não é apenas de um ou de outro, é de todos, ok? Então, a ensinar, oh Jesus, o ensino, gente, é um desafio, não é? Você que me assiste, você que é pai ou mãe, que precisa ensinar o seu filho, isso, ensinar 500.000 vezes a mesma coisa. Você que foi ensinado também pelo seu pai, pela sua mãe, ou por qualquer outra pessoa, você que teve professores aí na sua caminhada, para que eu pudesse hoje estar aqui ministrando esse curso a vocês, eu tive que aprender também, é claro. Então, eu fui ministrado primeiro. Então, ensinar, né? Então, Jesus deu essa ordem, fazei discípulos. E como? Então agora, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, gente, não precisamos criar nada. Já está tudo pronto. Jesus já nos mostrou tudo, deixou a sua palavra, deixou tudo pronto. Agora é apenas nós replicarmos aquilo que ele nos ensinou e aquilo que ele fez em nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Então, é uma missão de todos. Agora, a obediência, ela produz resultados, ok? É claro que a igreja primitiva, a igreja de Atos, né? Ela ocupava-se em ganhar almas para Cristo, não em contá-las, ok? Certo? Mas a Bíblia, ela traz alguns dados quando vemos que, em obediência à ordem do Senhor, ela alcançou resultados incríveis, a evangelização dos povos. Vamos ver alguns resultados? Vamos lá, gente. Atos capítulo 1, versículo 15. É um período aí de 50 dias, né, após a Páscoa. Atos 1, 15, que diz, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas. Olha, então ali em Atos 1,15 já tinha 120 crentes. Ó, que benção! Em Atos 2:41, olha o que diz. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, olha, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, no mesmo dia, acrescentou-se então quase aí que 3.000 almas, pessoas que foram batizadas. Então ali já tinham 3.120 crentes ali, certo? Em Atos 4, de 1 a 4, diz assim, ó. E falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus,
ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Oh, que maravilha! Então, logo em seguida, já tinham quase o quê? Quase que 8.120 crentes. Uns 6 meses depois, quando veio a grande perseguição, então já tinha ali em torno de 65.000 crentes. E até o século IV, tornou-se então a religião oficial do Império Romano, devido à sua influência e à sua disseminação. Repito, claro que não é números, né, gente? Mas quando a gente obedece a essa ordem de Jesus, ela produz resultados. Eu posso abrir aqui um parênteses. Pode ser que muitos aí não ganhem almas para Cristo, não conquistem almas, porque não obedecem à ordem de Jesus. Mas a obediência, ela produz o quê? Resultados. Amém? A obediência, ela traz também benefícios. Olha, a evangelização sempre é presente e coopera com o aperfeiçoamento do crente. Eu abro aqui um parênteses. Tiago, na sua epístola, ele diz: não sejam apenas ouvintes, mas sejam o quê? Praticantes. Então, toda vez que eu pratico, que eu obedeço, isso me traz o quê? Benefícios. E vai o quê? Cooperar no meu aperfeiçoamento. Olha que coisa linda! No meu desenvolvimento. Glória a Deus por isso. Em Provérbios 11:30, na parte B, diz: quem ganha almas é sábio. Agora, além da alegria em ver um pecador se arrependendo e alcançando nova vida em Cristo, a Bíblia promete recompensas e galardões aos que se esforçam para ganhar almas. Oh, que maravilha, gente! Além da salvação, que é por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, ele promete agora o que? Galardões para aquele... O que é um galardão? Né? É um presente, é uma recompensa, né, de Jesus para aqueles que obedecem à ordem dele e assim conquistam almas para o reino de Cristo Jesus. Amém? Eu vou dar então, deixa eu ver aqui. Não, vamos então para o próximo tópico e então depois eu vou dar uma pausa aqui, tá? Mostrando um vídeo da EMUF. O que é a EMUF? É a Escola de Missões Urbanas de Férias, que pertence ao GEM, Jovens em Missão, e é feita lá na base da MISPA, em Assis. Como esse ano, por causa da pandemia, a gente não pôde tê-la presencial, então nós a fizemos de forma online. Então, por isso que nós vamos ver daqui a pouco então um vídeo da EMUF do ano passado, de 2019, ok? O plano eterno de Deus, então, ainda falando sobre isso, sobre a importância da evangelização. Oh, que maravilha! Então, Deus não tem outro plano para a remissão da alma humana.
Lembram o que diz João 14,6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha! Então Deus não tem outro plano para a remissão da alma humana a não ser pela remissão, ou seja, a pregação, a anunciação do evangelho, da vida, da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, vamos ler o que diz. 1 Coríntios 1, 21, que diz assim, ó: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Oh, maravilha! Então, a loucura da pregação, Deus opera o que? A salvação dos pecadores. Por isso precisamos evangelizar. Por isso precisamos falar, expor, anunciar. Evangelho quer dizer isso, boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Romanos, olha o que diz Romanos 10, do versículo 13 a 17. Romanos 10, do 13 a 17, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. Ou seja, a pregação e o ensino são primordiais para a salvação. Então, eles precisam ouvir. A importância da evangelização é porque isso é primordial para a salvação do pecador. E vamos ver o que diz Ezequiel, capítulo de número 3, versículos 18 e 19. Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 e 19, que diz assim. Ezequiel 3, 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Que texto forte, não? Quando nós evangelizamos, então nós livramos as nossas almas também. Forte isso, hein? Vamos lá. Agora, a importância da evangelização
é que promove a maturidade do povo de Deus, sendo de vital importância para a igreja. Lembra que nós falamos antes lá sobre, deixa eu só voltar aqui, sobre o aperfeiçoamento, né? Agora nós falamos sobre a maturidade. É isso mesmo. Primeiro, ajuda a manter o evangelho no centro da igreja e da vida do cristão. Porque quando nós precisamos expor, falar, né? Isso nos ajuda a nos lembrar. Então, ajuda a manter o evangelho no centro da igreja e do cristão. Um outro ponto, aprofunda o entendimento das verdades mais fundamentais das igrejas. Ou seja, quando eu preciso ensinar, eu vou me aperfeiçoar, vou amadurecer, vou buscar, vou pesquisar para que eu não fale besteiras. Então, aprofunda o entendimento das verdades mais fundamentais das Escrituras. Um outro ponto, aumenta o amor a Deus e ao próximo. Que coisa linda! Lembram lá em Mateus capítulo 24, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria? Pois bem, quando nós evangelizamos, isso vai aumentar o amor a Deus, que nos salvou, que fez esse plano eterno, né? E vai aumentar o nosso amor ao próximo também, porque nós queremos que eles sejam salvos. Um outro ponto, desperta questões e objeções inesperadas dos incrédulos, o que concorre para o aprofundamento da nossa fé. Oh, que maravilha! Lembram daquele caso de Felipe e o eunuco? Que o eunuco estava lendo, mas não estava entendendo. E Felipe pergunta, você entendes o que você lê? Ele falou, não. Então deixa que eu te explico então. Eu posso abrir aqui um parênteses grandão. Deixa eu focar aqui, isso. Sabe o porquê muitos não evangelizam? Porque eles têm medo das perguntas que as pessoas fazem. É claro que no livro que eu vou passar no final aqui desse vídeo, que vai ser o trabalho, nós vamos aprender nessa leitura desse livro que nós nunca teremos, é claro, todas as respostas a todas as perguntas que nos fazem. Mas como é bacana quando alguém que tem uma dúvida possa tirar a dúvida com alguém de confiança. E evangelizar é isso, permitir que as pessoas elas façam as perguntas e nós vamos então com a Bíblia, nós vamos mostrar então para elas a verdade de Deus para elas. Então isso é muito bom. E eu repito, vai nos amadurecer, porque nós vamos daí ir atrás para a gente aprender, para nós podermos falar com eles daí. Então isso é muito bom. Um outro ponto é que protege o crente do engano em pensar que as pessoas ao seu redor estão salvas. Ou seja, pode ser que tenham pessoas que até mesmo falem coisas da Bíblia, de Deus, cantem músicas gospel, né? Mas elas não são salvas ainda. Então, quando eu evangelizo, né? Então protege
o crente do engano em pensar que as pessoas ao seu redor estão salvas. Então, nos permitirá ver quem de fato está salva ou quem precisa dessa palavra de Deus para as suas vidas. E por último, nesse tópico aqui, produz perseguição. O que conduz o crente ao crescimento. Ai, Jesus! Ninguém gosta de falar nisso, né? Perseguição. Ai, Jesus dos crentes. Lembram em Gênesis que Deus havia dado uma ordem a Adão e Eva? Qual foi a ordem? Multiplicai-vos e enchei a terra, certo? Essa foi a ordem de Deus. Multiplicai-vos e enchei a terra. E para encher a terra tinha que sair, andar, avançar, ok? Aí, quando nós temos aquele episódio da Torre de Babel, um camarada chamado Nimrod, lembram? Que ele disse, não, vamos construir para nós a cidade, e tijolos e tal, e vamos ficar aqui. Isso era o quê? Era uma ordem contrária à ordem que Deus havia dado. Então eles quiseram construir, então eles construíram a chamada, a famosa Torre de Babel, que na visão deles alcançaria o céu e era a forma deles estarem perto de Deus. Mas não era isso que Deus tinha, certo? Deus disse o quê? Multiplicai-vos e enchei a terra. E repito, para que isso acontecesse, eles tinham que sair, andar, avançar, não ficar parados. Mas Nimrod falou, não, vamos ficar aqui parado, quietinho. O que Deus fez? Deus mandou aquela confusão de línguas para que o propósito dele de sair e encher a terra fosse alcançado. Pois bem, no Novo Testamento agora temos essa ordem de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mas no começo ali da igreja primitiva, eles quiseram ficar ali parados. Mas a ordem de Jesus era qual mesmo? Ide por todo o mundo e pregai. Ok. O que Deus fez? Deus permitiu a chamada grande perseguição. Pois bem, para que o seu propósito de eles irem pregar o evangelho a toda criatura fosse o quê? Alcançado, ou fosse feito, ou fosse realizado. Então, pode ser que evangelizar, pôr em prática, produza perseguição. Mas isso vai permitir que a vontade de Deus seja feita. Então isso faz o quê? Que a gente saia da nossa zona de conforto. Não, eu estou bem aqui, está tudo certo, mas é preciso sair, avançar. E Jesus, ele disse isso, né? Lá em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças. E ele disse, a partir do versículo 10 ao 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
É fácil falar disso? Não é. Humanamente falando, é bom? Não é também. Mas a evangelização, o cumprimento da ordem de Jesus pode sim produzir perseguição, mas isso conduzirá o crente ao crescimento, a sair da sua zona de conforto e a fazer o que Deus, a cumprir a ordem de Jesus para ele. Até aqui está tudo certo, beleza? Vamos então dar uma pausinha para vermos o vídeo da EMUF 2019. Eu repito, EMUF, Escola de Missões Urbanas de Férias. É um tempo de despertamento, é um tempo de aprendizado. Você que ama ou quer realizar missões ou entrar em missões, nós temos a EMUF, viu? Então veja esse vídeo e daqui a pouco a gente retorna com o nosso curso de evangelismo. Vamos lá! Fala galera, nós estamos aqui na base da MISPA, Missão Priscila Áquila, encerrando a Quinta EMUF 2019, Escola de Missões Urbanas de Férias, com essa... I'm slowing this down. If you see me coming through, then just know it's about to get loud. Okay, I've been up for like 4 days. Paranoia, man, I can't think straight. My mind's gone in another place, but it's not how you start till you finish the race. Say whoop, yeah. And I know that it's obvious, but it ain't. My life is 100 like it was a bang. Okay. Either follow it up or you watch it on tank. End up a quitter, that's something I can't quit. Ain't nobody flexing with me. I can't quit. I got the keys to the city. I can't quit. I get it poppin' like Diddy. I can't quit. All of my brothers legit. I can't quit. Lord knows, I got hoes started rolling. I see hate in they eyes. Know yourself, know your team. Do they want you to win? I done failed about 100 times. More fall than the more climb. Had fun, stay with me. Long as he got me, I'm with it. Oh Lord, I'm 100 proof. Never quit and I never lose. Oh Lord, I can see it now. Hands up, I'ma lay it down. 100 players on the ground. 100 shells in the ground. Young king in the ground. My heart to lay it down. Can't stop me now. Overcoming. I'm giving it every part of me. Oh, this is it. I'm all about it. Oh no, oh no, oh. I can't quit.
Isso aí, EMUF, Escola de Missões Urbanas de Fé. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais aí a MISPA, o GEM, né, e os trabalhos aí que nós temos aí então o nosso site, tá? mispa.org.br/GEM. Não é barragem não, tá, gente? É barra GEM. Temos aí o nosso e-mail, os nossos contatos também e as nossas redes sociais, tá? Temos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Desculpa, todos eles então como Jovens MISPA, ok? Então, se você tiver interesse, acesse lá e, como nós falamos, vamos juntos nesse mistério em nome de Jesus. Então, nós terminamos, então, de ver e falar sobre o plano eterno de Deus. Aí nós falamos sobre, então, os pilares da igreja cristã, certo? Nós falamos que é uma missão de todos. Nós falamos que a obediência produz resultados. Louvado seja Deus por isso. A obediência traz benefícios. E nós falamos sobre a importância da evangelização. Então agora nós vamos falar sobre a mensagem que transformou o mundo. Oh, que maravilha, hein? Está lá em Atos 4, de 10 a 12. Se você quiser abrir, pode abrir, mas aqui no slide vai ter também o texto. Que diz assim, ó, então Atos capítulo 4, versículo de 10 a 12. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Oh, que texto bonito, né? Então, a mensagem que transformou o mundo. Agora, quais as características dessa mensagem que transformou o mundo? Eles pregavam, primeiro, o arrependimento dos pecados. Eles pregavam o amor de Deus. Eles pregavam a ressurreição de Cristo. Eles pregavam a edificação espiritual na sua pessoa e a salvação somente no seu nome. Oh, glória a Deus por isso. Então, essas são as características da mensagem que transformou o mundo, repito, daquela época. Devido à grande perseguição, eles saíram e foram pregar. E eles levaram essa mensagem que transformou o mundo da época. E glória a Deus por isso. E em Atos 17:6, né, diz: estes que têm alvoroçado o mundo, eles chegaram também aqui. Oh, aleluia! Que bacana, não é isso? Estes que têm o quê? Alvoroçado o mundo. Que tem levado essa mensagem que transformou o mundo da época. Eles chegaram também aqui. Então isso mostra o quê? Que a igreja estava avançando, a igreja estava indo, ou seja, eles estavam colocando em prática a ordem que Jesus havia dado, o de ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Louvado seja Deus por isso.
E que bacana, gente. Estes que têm alvoroçado o mundo. Pode ser, é claro, que nem todos vão no mundo todo, vão em todas as partes do mundo. Mas nós podemos alvoroçar mundo de pessoas. E essas pessoas, elas vão também. E elas podem alvoroçar o mundo de outras pessoas e assim por diante. Que lindo isso, né? E eu espero que nós sejamos reconhecidos da mesma forma como os que têm alvoroçado o mundo, aleluia, que tem causado aquele mexilhão, que tem mexido nas coisas aí, com a mensagem que pode transformar o perdido. Louvado seja Deus por isso. Agora, vamos ver um pouco sobre o exemplo de Jesus. Vamos lá. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Se você puder e quiser abrir comigo aí. Lucas 19, 10. Que diz assim, ó. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma... Opa, eu tô lendo o 11, desculpa. Acontece. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, a primeira coisa, o primeiro exemplo de Jesus é que ele veio. Se ele veio, é porque ele saiu de onde ele estava, certo? Isso é lógica. Jesus veio. Jesus, ele pôs em prática a ordem do Pai. Oh, louvado seja Deus por isso. Jesus veio para buscar e salvar quem? O perdido. Não é o bonzinho, não. Ele próprio disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, porque os sãos não precisam de remédio, mas os doentes sim. Então, e lembram aquela nossa frase lá no começo, que diz que toda pessoa é uma alma. Então, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Depois, ele chamou homens para segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Mateus 4:19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, Jesus primeiro veio, depois chamou homens e disse: Vinde após mim, ou seja, me sigam. Oh, que maravilha! Andem comigo, aprendam de mim. Não é isso o que ele fez, disse em Mateus... Como que é? Mateus... Fugiu agora a referência, mas que ele fez aquele convite, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E ele disse, então, e aprendam de mim. Então, Jesus é esse que chama, por quê? É porque ele é líder, é rei, ele é senhor, louvado seja Deus por isso. E ele, então, chamou homens a segui-lo e se tornarem o quê? Pescadores de homens. Jesus deu um propósito de vida maior para aqueles homens. Olha que lindo. Se você acha que você não vai dar em nada e coisa assim, Jesus te chamou primeiro para segui-lo, para andar com ele, para aprender dele, para imitá-lo naquilo que ele é e faz. E ele te deu um propósito. Jesus quer que nos tornemos o quê? Pescadores
de homens. Louvado seja Deus por isso. Depois ele comissionou os seus seguidores para a continuarem sua obra. Mateus 28, 19 e 20, que nós já lemos, né? Mas não custa nada nós lermos de novo, ok? Mateus 29, 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Depois ele chamou homens para que o seguissem e os tornou o quê? Pescadores de homens. Agora ele, depois de andar com eles, depois de ensiná-los, depois de mostrar como se faz, agora Jesus fala, é com vocês. Vão agora e façam o mesmo. O que vocês viram que eu fiz, façam agora vocês. Aquilo que eu ensinei a vocês, ensinem agora a outros. Então, Jesus fala, reproduzam agora. Oh, que coisa linda! Então, ele comissionou os seus seguidores a continuarem a sua obra. Louvado seja Deus por isso. E por último, o exemplo de Jesus, ele fez lindas promessas. Nós já falamos isso um pouco, né? Que sobre as coroas e galardões que ele prometeu àqueles que ganham almas, àqueles que reproduzem, àqueles que obedecem à ordem que ele deu. Vamos ler então esses textos aí. Primeiro, João, capítulo 4, do versículo 34 ao 36. João 4, 34 a 36, que diz: Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Louvado seja Deus por isso. Em 1 Coríntios 3, 8, que diz assim, 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Louvado seja Deus por isso. Vamos ver agora em Colossenses 3, 24. Colossenses 3, 24. Deixa eu só abrir aqui. 3, 24, que diz: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então recebereis de quem? Do Senhor, a recompensa da herança. E por último, Apocalipse 22, 12, que diz, que texto lindo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui eu quero abrir um parênteses, me permitam. Não fala sobre salvação, tá? Mas fala sobre galardão, certo? Paulo disse aos Efésios que ninguém é salvo por causa de obras,
Porque se assim fosse, então a pessoa que teria mérito na salvação, e não Cristo. Mas a salvação é por causa da obra de Jesus. Então não é por mérito nosso, é por mérito de Jesus, a obra que ele fez na cruz do Calvário, ok? Mas agora, galardão é sim uma recompensa da obra que a pessoa faz, ok? Então, obra não é para salvação. Obra é para aqui, como diz em Apocalipse, Deus vai retribuir a cada um com galardões, né? E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que lindo isso! E falando sobre obras que não servem para salvação, mas para recompensa de galardão, eu me lembro quando Jesus disse aos seus discípulos: assim resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles, vendo essas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, obras é para que as pessoas reconheçam Deus em nossas vidas. Não é para que nós venhamos, eu sou o cara, me permito usar esse termo, é claro, mas é para que Deus seja glorificado na vida aqui presente e na vida eterna nós seremos recompensados por Deus. Amém? Amém, querido? Então, Jesus veio para buscar e salvar o perdido, chamou homens para segui-lo e se tornarem pescadores de homens, comissionou os seus seguidores a continuarem a sua obra, e ele então fez lindas promessas para os que trabalham e obedecem a sua ordem. Amém, queridos? E vamos agora ver, por último, o plano da salvação, usando a nossa mão esquerda. Isso! Você sabe resumir ou explicar o plano da salvação através da mão esquerda? Sabe, não? Então, nós vamos aprender juntos então. Ok? Vamos lá, então. Quando você não tem nenhum material, mas você quer evangelizar usando a mão esquerda, nós podemos usar. Então, a primeira coisa que nós vamos, então, usar é o polegar, certo? Opa, aqui, isso, o polegar. Você vai, então, dizer o quê? Primeiro, sou pecador. Aqui, isso, usando o polegar. Lembram o que diz em Romanos 3:23? Que diz que todos pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. Tirando, é claro, Jesus, não existe nenhum ser humano que já pisou, que pisa ou que vai pisar aqui na face da terra que não pecou ou que não vá pecar. Essa é uma realidade. Então, primeiro, sou pecador. Mas Deus me ama. Sou sim um pecador, mas Deus me ama. Texto de referência do Deus me ama, o famoso João 3,16. Isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Sou pecador, mas Deus me ama, certo? Sou pecador, mas Deus me ama. Depois, Cristo morreu por mim. Aleluia!
Romanos 5:8 é um texto que eu amo muito, amo esse texto que diz que Deus prova o seu amor para conosco, mesmo nós sendo ainda pecadores. Oh, maravilha! Sou pecador, Deus me ama, mas Cristo morreu por mim. Depois do dedo anular, eu o recebo. Então, sou pecador, mas Deus me ama, Cristo morreu por mim e agora eu o recebo. Qual a passagem bíblica para esse texto? João 1:12, que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Me permita aqui abrir um parênteses aqui, gente. Você já ouviu dizer que todos são filhos de Deus? O que você acha? Todos de fato são filhos de Deus? Com base nesse texto de João 1:12, diz que não. Diz que só se torna filhos de Deus aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Então nós podemos afirmar que todos são criaturas de Deus porque foram criados por Deus, certo? Mas filhos de Deus somente aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Louvado seja Deus por isso. E ainda no parênteses aberto, você sabe o porquê que a aliança é colocada no dedo anular da mão esquerda? Sabe? Alguns dizem que é porque tem-se uma veia, né, que vem do dedo até o coração, certo? Mas faça assim, ó. Pega os dedos médios, certo? Os dedos médios e põe os dois assim. Deixa eu vir aqui mais próximo, certo? Assim. E todos os outros dedos ajuntados, certo? Então fica os dedos médios dobrados e juntos aqui, deixa eu vir, certo? E todos os outros dedos somente as pontas juntas, certo? Fez aí? Vamos lá então. Tira os dedinhos. Separa aí os dedinhos, ok? Fácil, ok? Os indicadores. Tá aqui os meus, então eu separo, certo? Os polegares. Tá aqui os meus, eu separo, certo? Fácil. Agora, com tudo ainda junto aí, tenta separar os dedos anulares. Eu particularmente consigo, não. Ó, não vai. O que Deus uniu, não separe o homem. É uma aliança com Jesus. Então, sou pecador, mas Deus me ama. Cristo morreu por mim, agora eu o recebo. E por último, estou salvo e preciso crescer. Texto bíblico para o estou salvo e preciso crescer, segundo a Pedro 3:18, que diz: crescei no conhecimento e na graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, gente, uma ênfase aqui. Sempre que nós evangelizarmos ou nós falarmos, né, do plano da salvação, nós precisamos dar a base bíblica, ok? Não é apenas ir falando sem a base bíblica. Nós precisamos ter e dar a base bíblica sempre, tá bom? Então vamos aqui em relembrar. Então, primeiro, sou pecador, certo? Com o polegar. Qual a base bíblica mesmo? Lembram? Romanos 3,
23, que diz que todos pecaram. Sou pecador. Romanos 3, 23. Mas Deus me ama. Lembram? João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Então, sou pecador. Romanos 3, 23. Mas Deus me ama. João 3, 16. Cristo morreu por mim. Aleluia. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sou pecador. Romanos 3, 23. Mas Deus me ama. João 3, 16. Cristo morreu por mim. Romanos 5, 8. E agora eu o recebo. João 1, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Então vamos lá. Sou pecador. Romanos 3, 23. Mas Deus me ama. João 3, 16. Cristo morreu por mim. Romanos 5, 8. Eu o recebo. João 1, 12. E por último, estou salvo e preciso crescer, segundo a Pedro 3, 18, que diz que ele diz: crescei no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você aí mesmo na sua casa, você consegue dizer agora, sem olhar o vídeo aí antes? Vamos lá, primeiro, o polegar, que diz o que mesmo? Sou pecador. Qual é o texto bíblico? Romanos 3, 23. Ok. Mas Deus me ama. Aleluia. Qual o texto bíblico? Lembra? João 3, 16. Ok? Sou pecador, mas Deus me ama. Qual o dedo médio quer dizer o quê? Lembra? Cristo morreu por mim. Aleluia. Lembra o texto bíblico do Cristo morreu por mim? Lembra? Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. O dedo anular. Então, sou pecador, Deus me ama, Cristo morreu por mim, agora eu o quê? Lembra? Eu o recebo. Isso. Qual o texto bíblico? Lembra? João, capítulo 1, versículo 12. Isso mesmo. E por último, qual é mesmo? O mindinho. Estou o quê? Estou salvo e preciso crescer. Qual o texto bíblico mesmo? Lembra? Estou salvo e preciso crescer. Segundo a Pedro, capítulo de número 3. Isso, versículo de número 18. Maravilha. Então, só para a gente recapitular e gravar bem. Então, o plano da salvação com a nossa mão esquerda. Então, primeiro, sou pecador. Romanos 3, 20, 23. Mas Deus me ama. João 3, 16. E Cristo morreu por mim. Romanos 5, 8. Agora eu o recebo. João 1, 12. E estou salvo e preciso crescer. Segundo a Pedro 3, 18. Oh, que maravilha. Amém, amém, gente. Então, essa é a nossa primeira
Então, a primeira parte, né, da nossa aula. Então, nós vimos aí tantas coisas boas e eu espero, repito, né, espero que de alguma forma tenha acrescido para você. E como tinha dito que eu já passaria o trabalho... Opa, deixa eu mudar aqui. Isso. E como eu disse que eu já passaria, então, o trabalho, né? Para que aqueles que quiserem já ir fazendo, façam, tá bom? Então, nós vamos usar esse livro aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Aqui. Assim, uma igreja conquista almas. Deixa eu ver se eu pego aqui. Do Gene Edwards. Tá aqui o autor, tá? Então, não sei se é assim a pronúncia mesmo, Gene Edwards, tá? Então, o livro Assim, uma igreja conquista almas. Qual vai ser o trabalho com esse livro? Além da leitura dele, ok? Além de ler o livro, você vai ter que formular uma estratégia que pode ser colocada em prática na sua igreja, ok? Então você vai ler o livro Assim, uma igreja conquista almas, do Gene Edwards, e com base nesse livro, nas ideias que ele traz, você vai então criar um plano de evangelismo que pode ser que pode ser praticado na sua igreja e na sua realidade aí, ok? Então, só relembrando, ler o livro e criar um plano aí, uma estratégia funcional de evangelismo para a sua igreja. Então, no final, é claro, do curso aí, que você precisa daí entregar depois, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua paciência conosco aí, né, nessa primeira parte. E então, nos próximos vídeos, nós daremos continuidade ao curso. Deixa eu voltar aqui. Cadê você? Tá aqui. Então, do nosso... Tá aqui, isso. Curso de evangelismo. Amém? Então, que Deus te abençoe. E eu repito, espero que você seja aperfeiçoado por Deus nessa ministração do curso de evangelismo, em nome de Jesus. E como nós falamos, lembra da nossa frase? Vamos juntos nesse mistério. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.